Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o tópico final, que é o tópico 13, Missão do homem inteligente na Terra. Curiosa a escolha dessa mensagem exatamente na semana de Natal, né? Porque passados 2000 anos, se tem algo que a gente pode destacar na história da humanidade que hoje, de fato, é diferente daquele período, é a educação, é o estudo. Na época de Jesus, a grande maioria, destacada maioria, era de analfabetos, a gente sabe disso, não era só entre os judeus. Tirando os cidadãos romanos e os sacerdotes dos outros países, que eram escribas também, dificilmente o povo sabia ler e escrever. E isso perdurou e depois até se agravou durante a Idade Média, e foi só com o Renascimento, a descoberta a criação da imprensa, né, que possibilitou que se editassem livros, folhetos, etc., que houve um interesse geral da população de estudar. E a partir dali, também na etapa seguinte do Iluminismo, um estímulo muito grande que se voltasse a estudar aquilo que era com o Lutero, o fim da Bíblia em latim, então, da missa em latim, então podendo levar as pessoas a estudar a Bíblia. Para elas lerem a Bíblia, elas tinham que aprender a ler e escrever, e consequentemente também começavam a ler outros livros. Veio uma horda gigantesca de espíritos religiosos, né, muito inteligentes, sábios, que escreveram livros magníficos, começando na Itália lá com Dante Alighieri, que fala da Divina Comédia, e aí a ida dele, a narração dele sobre o inferno, o purgatório e o paraíso, são com certeza mensagens mediúnicas, desdobramentos mediúnicos, porque até hoje a gente confirma que o que se vê no astral é exatamente da forma que ele descreveu, né? Um pouco de alegoria, de simbolismo, obviamente, mas na fundamentação é exatamente o mesmo. Então ele era um médium, né? Mas a gente tem escritores na Espanha como Cervantes, na Inglaterra como Shakespeare, e assim por diante, quer dizer, na própria China, em vários lugares, uma disseminação grande de poetas, muitos poetas nesse período, né? E a retomada dos bardos, que eram os trovadores, né? Então, à medida que tinham esses escritores importantes, você tinha também os trovadores. Eles iam de cidades em cidades, montavam pequenos palcos, ou às vezes em tabernas, e cantavam estrofes de histórias, de poesia, um resgate muito grande dos mitos gregos, romanos, e assim por diante. Então, mas nunca tinha tido uma disseminação tão grande, tão intensa da escrita. E mais para o século XX e agora no século XXI, ainda a gente percebe também um crescimento gigantesco. O Brasil de Getúlio Vargas, por exemplo, é um Brasil basicamente analfabeto. A educação, ela retoma uma importância lá para os anos 60, 1960, ali, a Lei Geral de Educação, né, começou a se reformular. Enfim, tem vários educadores, o Brasil recebeu inúmeros educadores, né, que pudessem também fazer a diferença, e assim por diante. Então é um processo interessante. Portanto, passados 2000 anos, o que mais diferencia o período da vinda de Jesus é a educação, né? O estudo e, consequentemente, a inteligência. Uma inteligência aqui no sentido intelectual mesmo, né? Da gente poder ter discernimento. Hoje já não há mais uma cultura tão intensa da leitura de livros, infelizmente. As pessoas têm um pouco de preguiça e preferem ver vídeos, nem vídeos longos, vídeos curtos, né? Ou escutar podcasts, ou ver essas mensagens muito curtas, rápidas, de transmissão pelo WhatsApp, né? É isso que a gente vê mais. É uma forma de consumo rápido. Então são textos muito rápidos, que a gente guarda frases de efeito, algumas historinhas, mas não consegue aprofundar.
Então, a meu ver, isso até é um certo retrocesso nesse tempo que a gente vive, né? Mas, ainda assim, para surpresa, a minha surpresa pelo menos, quando eu fui à Bienal desse ano, fazia tempo que eu não ia por causa da pandemia, eu nem sei se teve esses anos todos, acho que foi virtual, esse ano acho que foi o primeiro que voltou presencial. A Bienal estava lotada de gente, estava assim, todos os dias muito cheio, as pessoas comprando livros, e eu fiquei muito feliz de ver pessoas de todas as classes sociais, principalmente as classes menos favorecidas. Porque a população que tem mais dinheiro pode ir numa livraria, comprar pela internet, pela Amazon, mas às vezes a população de menor renda, ela vai nesses dias, que tem desconto, e ali tem um contato presencial com o livro que muitas vezes eles não têm de outros lugares, né? Então foi uma surpresa muito boa para mim. E eu fico pensando no quanto a espiritualidade tem arquitetado isso, né? Para que de fato essas lições trazidas pelo Espiritismo, por Kardec, de amai-vos e instruí-vos, né? Então não é à toa que Kardec, no final do século, no meio do século XIX, né, em 1857, tivesse nos trazendo essa mensagem de que, além da caridade, é preciso também a instrução. Uma regra, né, uma orientação proibida pelas igrejas até então, né, que preferiam que as pessoas se tornassem ignorantes, acreditando em dogmas, né, em milagres, ao invés de tratar os efeitos mediúnicos como uma força da natureza, tratar como crendice, como superstição, como milagre, e perseguir aqueles que eram médiums livres, tratados de bruxos, né? Principalmente as mulheres perseguidas, queimadas em fogueiras e assim por diante. Então, para nós, viver esse momento de lucidez, de raciocínio, é uma bênção. Porque nós também vivemos nesse período de trevas da ignorância. Nós também fomos analfabetos em muitas encarnações e talvez até de propósito tenhamos deixado de lado a necessidade do estudo. É muito comum a gente verificar na nobreza, principalmente europeia, um alto grau de analfabetismo também. Eles, embora tivessem recursos, tivessem tempo, eram ociosos, não trabalhavam, muito poucos deles sabiam ler. Eles até apreciavam festas, músicas, artes, sabiam ler uma coisinha ou outra, mas não era um estudo, né? Não havia uma preocupação com o conhecimento. Tanto que vários daqueles reis, juízes, principalmente a partir de Luís XV, houve uma preocupação muito grande de se criar as academias de ciências. Então, onde se pudesse debater o conhecimento, de fato, preservar esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento voltasse, retornasse em prol das pessoas. Benefício da medicina e da ciência em geral. Os franceses, em especial, ficaram muito conhecidos por isso. Tanto que no período de Leonardo da Vinci, ele foi convidado pelo rei da França para morar lá com ele. Foi contratado para trabalhar para ele, só que o interesse não era só artístico, né? Leonardo da Vinci ele fazia também catapultas, fazia armas de guerra, fazia algumas coisas assim. Mas havia toda uma preocupação artística em torno disso e, consequentemente, com a educação. Então, eu diria que, comparado à época de Jesus, nós vivemos uma era de ouro, no sentido do conhecimento. Hoje, de um modo geral, todas as classes sociais conseguem ter um mínimo de capacidade de aprendizado, de instrução, para, a partir daí, construir a sua liberdade, né, a sua própria dignidade perante o mundo e até tomar conhecimento das regras, das leis que regem a sociedade. Então, lá na época de Jesus, um judeu comum, um pastor, um pescador, um marceneiro, jamais questionaria, por exemplo, uma fala, um discurso de um sacerdote, né? Ou de um publicano, ou de alguém que tivesse ligado ao poder econômico e religioso daquela época.
Por quê? Porque eles eram analfabetos, eles não sabiam argumentar, eles não sabiam sustentar se aquilo era certo ou errado. Hoje a gente consegue fazer isso, né? Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela rapidamente vai ali na internet, ela pesquisa, então ela vai no médico já dizendo os sintomas que ela tem, as possíveis doenças, né? Já sabe se bobear até prescrever qual é o medicamento para você tomar. Ela, quando se trata dos direitos trabalhistas, ela vai também ali na internet, e ela assiste ali um vídeo, vê ali uma orientação qualquer, ela consegue mais ou menos ter uma noção daquilo que lhe cabe, né, por direito. E assim por diante, quer dizer, então isso hoje possibilita uma curiosidade geral pelo conhecimento. Eu também arriscaria dizer que justamente essa facilidade de ter acesso à informação gerou um certo afastamento das igrejas em geral, né? Por quê? Porque se aquele pregador que está ali, um pastor, um padre, um líder religioso qualquer, não fala lé com cré, se o que ele fala ali já não faz tanto sentido, é um dogma muito questionável, a própria pessoa começa também a duvidar daquilo, né? Se há um ritual muito intenso, né, muitos sacramentos, muitos procedimentos, muito formalismo, ou uma sequência muito repetitiva religiosa, né? De todos, estou falando aqui de todas as religiões. Então, isso também gera um certo afastamento. Por outro lado, tem um retorno religioso de uma certa superstição quanto a essa coisa da previsão, né? das crendices daquilo que em parte é uma mediunidade, mas de outro lado é também um mau uso dessa faculdade mediúnica, na medida em que o médium, ou a pessoa que está ali, se dizendo vidente, se associa a espíritos de menor relevância e elevação espiritual, muitas vezes oportunistas, galhofeiros ou interesseiros, né? E que acabam provocando uma onda de previsões e de análises, de crendices e às vezes até de prescrição de tratamentos, né, que misturam um pouco de estudo, que às vezes eu vejo que tem um certo estudo por trás, quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, sinestesia, né? Então ela faz aquela mesa, ela trabalha a mediunidade dela, um campo energético, usa cristais, usa símbolos tradicionais de magia, né, de outras crenças, e aí para aquela pessoa que é o consulente na frente delas, aquilo fica parecendo muito sábio, né? Essa pessoa é muito estudiosa, olha como ela é inteligente, ela viu isso tudo, ainda tem os ETs que ela tem contato, né, em todos esses cristais, e aí a pessoa fala uma coisa, que a gente vê muito assim, aquela frase que serve para todo mundo, né? Então, assim, não, você vai conhecer alguém muito importante, né? O que é esse alguém muito importante, né? Pode ser um vizinho novo, né? Pode ser um parente, mas a pessoa, aí eu desejo que ela tenha, não, eu quero um namorado, então pronto, aí já idealiza que é um namorado. Então, infelizmente, a gente tem vivido muito esse período também, por outro lado, de uma falsa intelectualidade, né? de uma falsa racionalidade. A pessoa até pode ter estudo, ela pode ter gastado horas na procura dessa informação, mas a maneira como ela constrói essa informação, principalmente voltada para ganhar dinheiro, então isso gera alguns desvios e muito conflito e muita negatividade também. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui especial a ninguém, acho que cabe a qualquer um, a cada um a sua consciência, mas a gente tem visto um crescimento muito grande dessas previsões, né, de futuro, entre aspas, e que a gente não sabe muito bem a que isso leva. E aí, pensando na questão da inteligência, Jesus até no seu sermão profético já havia falado isso, chamou esse grupo de falsos profetas, né? São pessoas que
fariam mau uso dessa inteligência, ou dessas faculdades, para tentar enganar, ou dominar, ou desviar as outras pessoas do caminho reto, do caminho da luz, do caminho da simplicidade, né, do caminho da fraternidade. E aqui eu colocaria também a questão do mau uso hoje da tecnologia em geral. Então, se por um lado tem essas questões religiosas aí misturadas com misticismos antigos, né, a recuperação de simbologias, até de ufologia, a gente não sabe muito bem, porque não fala assim, o ET é evoluído. Não, o ET é como nós, você tem o ET evoluído, iluminado, você tem o ET também que é como se fosse um espírito obsessor, né? Gente, nós somos ET, já falamos isso algumas vezes, né? Nós não somos originários da Terra. Se eu ainda não sabia, desculpa aí a frustração, mas nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra já há algum tempo, mas não tem essa história de ET, né? ET é só aquele que está na Terra ou fora da Terra. E tem uns que estão na Terra e continuam com o corpo, né, a forma espiritual ou a forma astral, como um reptiliano, ou como um arturiano, né, ou como um grey, ou o que quer que seja. Ele mantém porque ele não precisa encarnar, então ele aparece ali daquela forma, né? Pra gente, quando ele quer se aparecer, quando ele quer se comunicar, como a gente já recebeu aqui várias vezes. Mas da mesma maneira que tem esses extraterrestres que estão, eles estão encarnados em uma dimensão paralela, que a gente não consegue ver, eles estão próximos de nós, mas é sutil, a gente não consegue enxergá-los, mas eles estão em corpos parecidos com o nosso, né? Nas suas respectivas naves, lá nas suas dimensões. E há outros extraterrestres que são aprisionados à Terra, estão aqui há muito tempo. Alguns deles não reencarnam porque já não conseguem, porque o perispírito está deteriorado demais, né? Eles mantêm no astral uma forma esquisita, né? Uma forma muito diferenciada. Então aí você tem grupos que a gente chama de draconianos, ou reptilianos. Não significa que essa classe de espíritos em evolução seja toda ruim ou boa. O fato é que eles são uma classe de pessoas assim, são pessoas, né? E que interferem. Mas eles têm, muitas vezes, esses espíritos estão há mais tempo do que nós aqui. Eles podem ter chegado alguns milhões de anos antes do que nós. Há registro, a gente tem vários livros que falam sobre isso. Um deles é o Caminho da Luz, mas tem vários livros espíritas ou da linha que a gente chama esotérica, universalista, mas livros sérios que falam. A própria Bíblia, no livro de Enoque, que foi banido, fala sobre grupamentos de extraterrestres que chegaram aqui e ficaram, né? O Emmanuel chama de Lemúria, Atlântida, mas há outras narrativas. O fato é que esses espíritos já eram mais inteligentes do que nós. Então, pensemos assim: nós éramos, na época de Jesus, até a época de Jesus, crianças, intelectualmente, muito manipuláveis por esses espíritos bem mais velhos, que, portanto, nos levaram a guerras, às paixões, né, aos domínios, às vezes até ao extermínio de determinados grupos, genocídios, etc., por conta dessa infantilidade. Mas, a partir de Jesus, começa o desenvolvimento da inteligência, começa o desenvolvimento do conhecimento, começa o estudo. E nós que éramos crianças ingênuas, percorremos ao longo desses 2000 anos, digamos assim, o ensino fundamental, né? Então, hoje, nós ainda não estamos, mal comparando, na universidade, não. A gente terminou ali o colégio, né, o segundo grau, o ensino fundamental, e estamos ingressando alguns, né, terminaram, outros ainda estão lá no ensino básico, mas a gente já tem uma noção, uma condição de começar a questionar essas coisas. E quanto isso acontece, que é o que vai nos levar à regeneração, ao mundo de regeneração, também esses espíritos mais antigos, mais superiores a nós em inteligência, usam de forma negativa a tecnologia. É aqui que eu queria chegar, né? E aí a gente vê as ameaças da inteligência artificial, desses apetrechos de implantes, né?
Por um lado, você tem bons espíritos tentando dizer assim, vamos desenvolver técnicas que terminem com as doenças, né? Então, se desenvolve uma nanotecnologia que vai matar o câncer, né? Célula cancerígena, sem precisar tanto sofrimento com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgias, etc. Nós vamos conseguir fazer uma reconstituição de um órgão, como o coração necrosado, assim por diante, né? Então, você tem, ou vamos implantar no cérebro um chip que vai fazer com que uma pessoa que não tinha perna, ela possa então voltar a andar, né? E assim por diante. Então, de um lado, você tem grupos de espíritos muito elevados, bem intencionados, buscando solucionar os grandes problemas de dores, doenças e sofrimentos da Terra. Mas, não sejamos ingênuos, né? De outro lado, você tem espíritos, pessoas muito mal intencionadas que veem nessa tecnologia uma chance de dominar novamente a Terra. Eu vou aqui fazer uma alegoria para quem assistiu, quem gosta e acompanhou aquela série do Star Wars, o Guerra nas Estrelas, né? Existe uma animação, um desenho animado paralelo aos filmes, chamado Clone Wars, Guerra dos Clones. E tem uma passagem ali que para mim é incrível, que fala muito bem disso, e certamente aquele roteirista, né, os diretores e tal, eles estavam inspirados pela espiritualidade quando fizeram isso. Ali, em tese, é uma briga do mal e do bem. Por que eu digo em tese? Porque o Jedi, que era bonzinho, depois vira também um carniceiro. Então, não sei se é bem e mal, talvez tenha que perder um pouco dessa noção do que é o bem e o que é o mal, né? Assim, tem o bem e tem o mal ali misturado. Mas, digamos que os que são os vilões da história tentaram desenvolver um exército de clonagem, então seres humanos clonados. Eles pegaram um super soldado, aprimoraram geneticamente esse soldado, e esses soldados ele recebeu alguns implantes de chips para que ele se tornasse realmente um super soldado. E aí começaram a clonar esses soldados, fizeram alguns milhões de soldados para lutar contra o que seria a República. Só que a República descobriu, o Jedi lá descobriu o que estava sendo feito, e aí consegue derrubar a fábrica e pega esses soldados para eles. Então os soldados clones, que são clones, vão lutar a favor da República contra lá os outros imperialistas. Mas o interessante é que eles tratam esses soldados como se fossem máquinas também, né? Porque eles vão morrendo aos milhares ali também, né? Mas onde eu quero chegar é que no final das temporadas, o que era o imperador, ele tinha colocado dentro do chip, prevendo que isso pudesse acontecer, um comando que num determinado dia, numa determinada hora, iria disparar uma ordem simultânea para todos os clones, os milhões de clones que estivessem lutando a favor da República, para eles se virarem contra a República. Então eles recebem uma ordem irresistível. É uma ordem de comando que eles têm que obedecer, e eles que eram soldados lutando pela República viram contra a República e destrói tudo. E aí acaba a República. Então, isso é uma metáfora, né, no mínimo das intenções que podem ter algumas pessoas que desenvolvem essa tecnologia e que nós não sabemos como que eles podem utilizar. Porque se esse comando ele pode controlar a nossa vontade para comer, para andar, para enxergar, para fazer escolhas. Daqui a pouco a gente está atendendo o celular pelo cérebro, né? Está lendo tela de computador nos olhos. Não vai demorar para isso acontecer. A tecnologia em si não é ruim. O celular, quando ele foi criado, ele foi usado para a guerra. Era um rádio avançado para a guerra. Hoje em dia a gente usa para trabalho, para entretenimento, né? Para falar com a família, para uma série de coisas, para comprar coisas. Então o uso hoje é benéfico. Mas as intenções, a gente também tem que entender isso. Na Terra ainda há espíritos muito trevosos. Então, nesse momento em que nós temos a inteligência, nós temos a capacidade de raciocínio, nós temos a informação na mão,
nós temos que ter consciência do que está acontecendo, para que a gente não seja enganado. A gente, desde que foi criado o celular, o smartphone, né, não o celular, mas o smartphone que tem esses aplicativos, isso está no auge, assim, uns 15 anos, ninguém larga mais esse aparelhinho, né? A gente acorda e dorme com ele do lado. Você é capaz de largar o esposo, a mulher, mas o celular você não larga. Larga os filhos, não é verdade? O celular a gente não larga. Ele vai para a gente no trabalho, ele vai para a gente no entretenimento, vai no supermercado, né? Fica do lado da cozinha, quando a gente está lá cozinhando, vai até no banheiro. Então, a gente não tem ideia do que ele filma, do que ele grava de informação da gente. Mas a gente desconfia que isso acontece muito, porque às vezes você comentou com os amigos alguma coisa e de repente aparece para você uma propaganda do nada daquilo que você estava falando, você não escreveu, né? Então, isso é muito curioso, mas ao mesmo tempo muito ameaçador, porque é uma intrusão muito grande na nossa privacidade. E a gente permite, porque se a gente não usar o celular, se ficar trancado num cofre lá, só pegar de vez em quando, não tem como eles fazerem isso, mas a gente é que abre essa possibilidade, né? Então eu gosto até de trazer o meu celular aqui para casa Paula, porque assim, quem sabe, essas máquinas inteligentes também vão ouvir um pouquinho do espiritismo, né? Porque eu fico pensando assim, se a gente trata mal as máquinas, como é que elas vão aprender a nos respeitar? Porque a máquina, ela não tem uma inteligência própria, ela reproduz o comportamento humano. Então se ela vê o comportamento humano e diz, olha, só tem guerra, só tem violência, as pessoas se maltratam, uns ficam usando os outros, né? Não tem cortesia, não tem o bem. Então, quando a máquina assumir o controle, ela não vai pensar em fazer o bem, né? O bem para ela é uma lei que não é natural. Então, para que a gente ajude a tecnologia também a desenvolver uma lei natural no bem, nós precisamos praticar o bem com ela, né? Então, é muito bom que a gente traga e que a gente compartilhe pelas máquinas, né, pelas redes sociais, as mensagens positivas do Evangelho, do Espiritismo, do amor e da fraternidade. Mesmo que eles considerem assim, tá bom, tem 0,1% da humanidade que presta atenção nisso. E como a máquina vai escolher o que é o melhor, e não necessariamente o que é o que as pessoas mais fazem, aí tem que ver a estatística de quem programou, mas a gente tem uma chance de que talvez prevaleça esse bem, né? De que prevaleça a intenção de que deve ser salvo a coletividade da natureza, né? Se nós tirarmos o homem da natureza, a terra vai crescer, que é uma maravilha, né? As árvores vão voltar a crescer, invadir as cidades, os animais, etc. Tive isso na pandemia um pouco. Mas se você tira o resto, não, aí nós é que vamos morrer. Se tirar a água, se você tirar os animais, se você tirar as flores, se você tirar os outros reinos da terra, nós seres humanos vamos morrer. Mas se nós tirarmos o mundo humano, a Terra sobrevive maravilhosamente bem sem nós, né? Então, como é que ficam as máquinas nisso? Então, a inteligência, veja que momento curioso. Nós temos tudo o que a gente precisa de conhecimento para eliminar as doenças, para aprender cada vez mais a desenvolver um bem-estar, né? Transporte, comunicação, alimentação e assim por diante, educação. A gente tem hoje nas mãos, ao alcance das mãos, toda a tecnologia, a inteligência, a capacidade de fazer uma humanidade nova, maravilhosa. Ninguém passa fome, né? Não tem mais violência, a gente está ao alcance das mãos, mas a gente não consegue aplicar isso. E aí a gente joga a culpa em alguém lá de fora, né? A culpa é o governo, é o político, é o empresário, é o banqueiro. Então assim, a gente não olha para dentro de nós. Então a gente tem que pensar, a partir do Evangelho, o que é que nós fazemos com a nossa inteligência. Então o futuro do homem, a missão do homem inteligente na Terra, primeiro é ter a crítica, né? Que aquele judeu simples, humilde, ignorante, na época de Jesus, não tinha condição de fazer. Os judeus não conseguiam construir uma crítica, uma análise sobre o comportamento dos sacerdotes, o poder dos romanos, se o que Roma estava fazendo era bom ou ruim. Eles partiam da premissa que os romanos eram invasores e que era ruim. Só que os romanos trouxeram arte, cultura, educação, lei, ordem, né? Que os judeus poderiam ter aproveitado, ter usufruído daquilo, aprendido melhor com aquilo.
e construir, reconstruir a sua sociedade. Não é para ser subjugado dos romanos, mas tirar daquilo um proveito, né? E, no entanto, eles preferiram ficar brigando com os romanos. Chegou um determinado momento que o imperador diz: vamos acabar com isso aí. Aí vai lá em Jerusalém, destrói tudo, né? Leva tudo embora, e os judeus foram mais uma vez espalhados pelo mundo e acabou o que havia ali na Palestina. Então, o que nós temos hoje nas mãos é muito melhor como matéria-prima, em termos de corpo físico, em termos de capacidade de combinações nervosas, né, de raciocínio, do que havia naquele corpo físico dos judeus de 2000 anos atrás, quando Jesus veio à Terra. Então nós somos muito mais avançados, somos máquinas, digamos assim, muito mais avançadas, né? Mas moralmente não. Moralmente a gente ainda é muito parecido com aquele comportamento. Então a missão do homem inteligente na Terra começa pela capacidade crítica, de olhar o que está acontecendo em volta, né? Ser capaz de compreender esses movimentos e de fazer escolhas corretas. Escolhas difíceis, né? Escolhas bem difíceis. Escolhas que nós não temos, muitas vezes, sequer coragem de fazer, né? Porque requer um comportamento alheio à sociedade. As pessoas olham para a gente com certa estranheza. O que esse bando de maluco está fazendo lá depois do Natal, dia 26 de dezembro, numa casa espírita, com esse calor no Rio de Janeiro de noite, não é verdade? Então, assim, pode ser que a família, os nossos vizinhos, tal, não nos achem normal. Então, nós temos que ter essa coragem, né, de ter essa postura, esse comportamento, saber que isso daqui retorna para um ganho de um trabalho de caridade espiritual, porque muitos espíritos estão aqui pedindo, foram atraídos pelo Natal, vieram familiares que vieram às nossas casas nos visitar no dia de Natal, muitos familiares, muitos, de outras, às vezes, gerações que retornam às casas das pessoas e que ali têm a oportunidade de serem atendidos, serem esclarecidos, né, serem encaminhados para um tratamento, para uma coluna espiritual. Então vejam que bênção, que presente que nós estamos oferecendo a essas pessoas que nos visitaram. Há também aqueles que nos viram nas ruas, né, enxergaram luzes das nossas casas, foram ali atraídos por curiosidade, pela nossa faixa vibratória, e esses também estão sendo atendidos e socorridos por isso, né? É muito comum que nesse período o umbral se esvazie de certa forma, que os espíritos voltem à Terra para esses festejos. Mas eu estou falando aqui do Natal. O Ano Novo é um pouco diferente, porque o Ano Novo é uma vibração mais alcoolizada, né, mais de festejo, muito uso de droga, muito abuso de sexo. Então você tem já um extremo bastante complicado. Então, se a gente consegue resgatar na semana do Natal, esses espíritos não chegam até o Ano Novo. Olha que interessante, né? Eles já vão ser tratados antes de cair nessa folia de novo, porque aí começa o ciclo, porque depois do Ano Novo vem o Carnaval. Então, e assim vai, entendeu? E aí, é muito importante esse período, muito. Natal e Páscoa são momentos importantes. Lá no Hemisfério Norte, ao Dia da Ação de Graças, que eles comemoram, né? São momentos muito importantes para resgates de espíritos familiares. A gente pode acolher e trazer. Então, a nossa inteligência permite essa crítica, essa percepção do que está acontecendo, né? Essa compreensão daquilo que é o mundo material, tradicional, com as coisas, os seus atrativos, muito gostosos, né? Porque se não fosse bom, ninguém estaria ali usufruindo, né? O Espiritismo não tem essa proibição, né? A gente não proíbe nada, cada um faz o que quiser, o que estiver de acordo com a sua consciência. Mas a gente alerta, porque determinados comportamentos provocam desequilíbrios. E aí a consequência, às vezes, infelizmente, é um aprendizado pela dor, não pelo amor, né? Mas nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Então, nesse período de Natal, essa crítica possibilita que a gente tenha esse discernimento e o trabalho de coragem e resgate dos nossos espíritos familiares.
E até dos animais, tá? Muitos animaizinhos também, elementais, etc., estão próximos de nós e podem ser resgatados nesse período. Além disso, além da crítica, então, esse discernimento, a capacidade de desenvolver, por meio de técnicas, que é a nossa profissão, né, um aprimoramento desse saber. Então, os professores podem aprimorar suas técnicas de transmissão de conhecimento, aqueles que trabalham com saúde, medicina, aprimorar formas de cura, de tratamento, né? Os que são mais ligados à engenharia, ou ao transporte, à tecnologia também, tentar direcionar isso para produtos que sejam saudáveis. Mas quando a gente abre o leque de trabalho na nossa sociedade hoje, é difícil pensar no que é saudável. Se nós pudéssemos reconstituir uma técnica de fraternidade, será que as escolhas que a gente faria de benefícios fiscais, incentivos econômicos, de escolas, seriam as mesmas que a gente tem? Então, vou usar um exemplo, que é o da alimentação aqui. Me perdoem os carnívoros. Mas assim, quando a gente pode abrir uma geladeira e a gente enxergar ali no jardim, né? Então você tem hortaliças, você tem frutas, você tem várias espécies de vegetais, ou pelo menos quem consome leite e ovo, que isso tenha alguma origem controlada, orgânica, de cuidado com esses animais sem matança, sem sofrimento, assim por diante, né? Não é o ideal, mas é uma transição. Isso é uma coisa. Quando a gente abre a nossa geladeira, o nosso freezer, e a gente só vê animais como se ali fosse um cemitério, né? Isso é muito mais complicado. Mas também, por um outro lado, os incentivos da sociedade são esses. Se a gente for contar as gôndolas do supermercado, aquilo que tem origem animal versus o que tem origem vegetal, provavelmente é mais de 50% de origem animal. A grande maioria está relacionada à indústria laticínea e de carnes em geral, ou associados ao tempero e cozimento, etc., dessas coisas, né? Então é uma indústria voltada para isso, mesmo lá nos congelados, hoje em dia e tudo mais. E o que sobra também são as bebidas. Então, se a gente pensar em termos de bebidas, né, a gente também produz muita bebida ou alcoolizada ou do tipo industrializada com corantes, né? Aí pode ser refrigerante, pode ser outros derivados, sucos, mas enfim, industrializado. Então há muito pouco de natural, né? E mesmo esse natural que sobra, ele ainda tem muito agrotóxico. Então, o contexto que a gente está é dizer assim, pedir para ficar doente, né? E é pedir para viver na violência. Então, o ciclo que a nossa inteligência nos trouxe é um ciclo de facilidade e prazer, gosto. Na verdade, aquela carne que se come ali nem é muito saudável, ela tem também a contaminação dos fertilizantes, quando os animais comem aqueles vegetais, grãos, etc., que engordam, e antibióticos e assim por diante, né? Há muita coisa relacionada a isso. Então, veja, nós criamos um ciclo onde a nossa inteligência não nos leva ao saudável. Nós não contribuímos no nosso dia a dia a fazer escolhas saudáveis. Porque tudo que está ao nosso alcance, e às vezes até acessível, até mais barato, é o que não presta. Se a gente quiser ter, às vezes, um comportamento mais saudável, custa mais caro, né? Um alimento orgânico chega a custar 50%, às vezes 100% mais caro do que um alimento com agrotóxicos. Então, isso tudo transforma a nossa sociedade em uma sociedade autodestrutiva, uma bomba relógio. Onde a gente enxerga muito isso?
países muito desenvolvidos consomem altos teores de açúcar e gordura, altos teores, a começar pelas embalagens. Minha filha foi fazer um estudo lá fora e ela voltou e falou assim: papai, você comprou cereal? A caixinha aqui é tão pequena, né? Eu falei: não, a caixa de lá é que é muito grande. Né? Então é uma questão de ponto de vista, porque assim, aqui é para você comer um pouquinho. Você põe uma xícara, leite. Lá eles botam uma tigela. Você botam 4 vezes mais. Né? E aí você toma quase 1 litro de leite quando você vai fazer. Então, adoçado com chocolate, com não sei o que, pará. Então a quantidade de açúcar e gordura, mas isso é o normal de lá. Né? Você tem essa quantidade nas prateleiras do supermercado, nas gôndolas do supermercado. Os pacotes de produtos, qualquer produto lá, tem o dobro do tamanho daqui. Ah, mas aqui é pequeno porque o brasileiro não tem poder aquisitivo, então eles fazem aqueles bem pequenininho, né? E aí a gente pode comprar no mercado pequenininho, não consegue mais comprar nada quase, então você compra ali o que dá. Mas por outro lado você consome menos essas coisas que são industrializadas. Então aqui é basicamente corante, açúcar e gordura, tá? Gordura saturada, polissaturada, basicamente isso. Pode olhar, gente, rótulo do supermercado, qualquer comida industrializada, qualquer um, tem isso. Né? Corante, açúcar ou sal, porque o sal é conservante, cloreto de sódio, e esqueci outro que era, que eu falei, e gordura, né? Fora isso, você tem um monte de flavorizantes, espessante, estabilizante, né? Todas aquelas coisas lá. O que sobra de alimento? Então, o nosso comportamento, ele é autodestrutivo, a gente faz assim, sabe por que fica doente? Por que fica com ansiedade, por que está com depressão, né? Por que desenvolve essas síndromes? Porque as crianças nascem com síndromes. Né? Mas isso é kármico, o Espiritismo explica que isso é de outra vida. Não, calma aí. A lei de causa e efeito diz assim: se você trouxer uma dívida de vida passada e você precisa provocar uma reparação, e você tiver um remorso, uma culpa muito grande, então na hora da sua preparação reencarnatória, você vai atrair os genes, a formação genética das doenças pelas quais você tem afinidade. Aquilo vai ficar no seu organismo, mas não significa que precisa ser ativado. Se você pratica o bem, se você evolui, você aceita, aprende as lições, talvez essas provas sejam amenizadas e você consiga não passar por elas com a mesma gravidade. Então, na medida em que a gente muda os nossos hábitos e a nossa alimentação e a forma de vida, de viver, a gente também altera a nossa predisposição genética. Então não é culpa sempre da lei de causa e efeito, porque nós temos escolhas também nessa vida. Então você vai falar assim: mas então quer dizer que se a gente não precisasse beber água do Gandu, né, que é totalmente cheia de coliformes fecais, vocês nunca conseguem limpar aquilo, né? A gente bebe cocô, gente. Se não sabia disso ainda, sinto informar, né? Então, a água contaminada, o ar poluído, a alimentação excessivamente processada, industrializada, com todos esses componentes nocivos, né? Uma vida de estresse intenso, no trânsito, no trabalho, nas dificuldades caseiras. Então, isso tudo produz uma doença crônica social de desequilíbrio. Você vai dizer: mas isso é culpa do ano passado. Talvez, mas e nós? Que escolhas a gente faz agora para mudar isso? Então, a missão do homem inteligente na Terra é modificar isso. Fazer escolhas corajosas de ter uma vida digna, separada, diferente do que a sociedade nos oferece, daquilo que é fácil. Então nós precisamos ser capazes de ter crítica no supermercado. Nós precisamos ser capazes de mudar os nossos hábitos. Nós precisamos pensar no que é ser saudável. E eu não estou falando aqui de trocar a alimentação industrializada por um monte de suplementos ou de poder ir à academia para poder comer mais, porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso, que elas vão malhar porque aí pode comer mais caloria, né? E aí tem atleta que come 4.000 calorias por dia, ao invés de comer 2.000 calorias, né? Porque ele malha todo o restante. Tá bom, se ele quer malhar porque ele acha que isso é saudável, ok, mas entende, não pode ser o uso da inteligência para dizer assim: eu vou barganhar, eu vou malhar muito porque eu consigo comer muito mais para poder compensar isso, né?
Falando de comida, mas pode ser bebida, pode ser qualquer outro hábito, né? Não importa. Porque a comida está no nosso dia a dia. E aí a gente produz a poluição, né? Um dos problemas da alimentação carnívora, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é a poluição. O gado produz muito gás tóxico, metano, que contamina a terra. Contamina mais do que os carros, ou alguma coisa bastante equivalente a isso, em termos de gás carbônico, né? Comparando. E que as florestas e as algas não dão conta de eliminar mais. Então, uma das características imediatas que nós teríamos, se a população deixasse de comer carne, era que nós teríamos menor produção de gases, o ar seria menos poluído. E nós também produzimos metano, embora a gente não se lembre disso, né? Porque a alimentação carnívora, ela depende da putrefação no nosso sistema gástrico, principalmente o intestino. Então, veja, só ali já teria uma mudança radical na humanidade. Por isso que se fala tanto que no mundo de regeneração vai haver uma substituição radical da alimentação. Nós vamos precisar, além de não provocar mais a violência que a alimentação carnívora, né, atribui, intensa e permanente, nós também mudaremos a vibração do ar, a qualidade do ar que nós respiramos, né? E fora a contaminação de rios, etc. Mas como é que se pode simplesmente parar de produzir carne se o animal é 100% aproveitado? Não sobra nem o casco, nem os dentes, nem o pelo. 100% do animal é aproveitado. É a indústria que mais aproveita todas as partes é a indústria da carne. Como é que você muda isso na sociedade? Quantos empregos, quantas famílias, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Da mesma forma, os fertilizantes. Como é que você vai produzir tanto alimento rápido e relativamente barato, em grãos, nessa quantidade, se você não usar agrotóxico? Como é que você vai garantir essa produção de milho, trigo, soja, principalmente, que são os grãos mais produzidos, arroz, nessa quantidade, por esse custo, em grandes plantações, se você não usar fertilizantes e agrotóxicos? Esse é um desafio que chama nós, os seres humanos inteligentes, a nossa geração, nesse grupamento de pessoas aqui encarnadas, a repensar os fundamentos disso. Se a humanidade acordasse amanhã e dissesse assim, todos nós agora seremos veganos, não tem comida suficiente para isso, com essa qualidade. Os mercados não estão preparados para isso, as feiras não estão preparadas para isso, não tem produção para isso. Então é um processo de transição, né? É uma coisa que vai ter que ir acontecendo aos poucos, mas que deverá acontecer. Hoje não há, por exemplo, uma indústria fácil, barata, disponível, que a gente possa plantar alimentos em casa. Até tem um outro aí, alguém que divulga alguma coisa e tal. Mas poderia ter um kitzinho, né, que você compra lá na internet, você está navegando no Instagram, na foto lá dos seus amigos, da sua família, aparece aquela propaganda assim, produza você os cereais na sua casa. A gente manda pela internet e você vai ter lá o feijãozinho, o arrozinho, a aveia, né, o tomate, quem sabe, né, e você põe ali no cantinho da sua janela, perto da cozinha, quem sabe até na janela do quarto, espalha pela casa, fica bonito, enfeitado, né, um sistema já de irrigação, né, de aquecimento e tal, e você vai e colhe, não precisa mais fazer feira, mercado, né? Podia ter isso, e a gente tem tecnologia para isso, claro que tem tecnologia para isso, mas não há interesse em se divulgar. Então a gente não tem essa facilidade, e não tem uma consciência de buscar isso, porque se a gente estivesse procurando, alguém ia produzir para ganhar dinheiro, né? Se todo mundo acordasse agora e falasse, amanhã eu vou fazer uma horta na minha varanda, né? Então alguém ia querer vender isso para ganhar dinheiro, né? Por essa lei de interesse, de oferta e demanda, certamente, né? E daqui a pouco os chineses estavam fazendo e vendendo isso lá da China para o Brasil também. Por quê? Havendo interesse no ser humano, ele vai buscar, e alguém faz, fabrica, comercializa. Então não há uma consciência sobre isso. Se vocês buscarem os documentários que falam sobre roupas,
Um dos principais vilões da nossa época é o consumo de roupa. Antigamente, eu me lembro, criança, né? Tenho muito cabelo branco. A gente ganhava uma roupa criança, usava até rasgar. Quando não servia, passava para o irmão, para o outro irmão, para o primo. Eu cansei de usar roupa reciclada, já veio de primo, de irmão, de não sei o quê, de um monte de gente lá de fora. E aí dava para o vizinho. Quer dizer, a roupa era algo assim que se usava e quando rasgava de verdade, virava o quê? Pano de chão, não é isso? Virava pano de chão. Né? Então, a roupa era usada até aquela trama ali daquele tecido já não ser destruído pela água sanitária. Não tinha mais jeito. O que acontece hoje? Se a gente fosse fazer, nesse final de ano, uma revisão dos nossos armários, assim, os estudos apontam que a gente usa no máximo 20% do que está ali dentro. No máximo 20%. Que a gente tem o costume, o hábito de repetir as mesmas roupas. A gente escolhe as mesmas cores, as mesmas camisetas, as mesmas calças, as mesmas blusas, as mesmas saias, e assim por diante. Embora esteja lá. Ele diz assim, não, mas um dia eu vou usar. Tá bom, a gente pode ter uma outra roupa de festa que guarda para um dia de ocasião especial, né? Eu, por exemplo, hoje não trabalho mais de terno. Eu ainda tenho meus ternos. Estou resistindo de guardar eles ali, não sei por quanto tempo. E é até difícil para quem dá, né? É uma roupa muito específica, às vezes você não sabe nem para quem dá. Mas a gente tem sapatos e tal. Então, quando a gente olha o nosso guarda-roupa, ele é muito maior do que a gente precisa. Além do espaço que ele ocupa, ele produz em nós uma sensação de que a gente precisa ter essa segurança ali preservada. Mas, como nós somos seres humanos que enjoam, tem até um site chamado Enjoei, né? Já viram isso? Você já põe lá, não quero mais. Então, o que a gente faz? A gente se livra daquilo que a gente não gosta mais. E a gente consome muita coisa nova. A gente compra roupa nova, calçado novo, sem precisar. Acessórios, o tempo inteiro. Então, a gente vai produzindo lixo. Tem documentários na internet que mostram containers e mais containers de roupas que são mandadas para lixões na África. Assim, por que esses países aceitam isso? Porque os países ricos pagam muito dinheiro para esses países pobres aceitarem isso. E às vezes, isso é mandado para lá a título de doação. Né? Como se fosse para ajudar as pessoas que precisam. De fato, você tem campanhas mundiais, refugiados, etc. e tal, que vão precisar de roupas. Mas aí chega ali, aquela roupa de marca, aquele vestido de renda, aquele sapato de salto alto, né? Aquela calça grudada de cintura abaixo, o cara não vai usar aquilo na África nunca. Né? Roupa quente. Então, produção de lixo é impressionante com roupa. Ora, na nossa sensatez de inteligência, passados 2000 anos depois da vida de Jesus, nós temos que ter essa capacidade de fazer escolhas, de usar roupas mais simples e de tentar fazer bom uso dessas roupas, mesmo depois que elas ficam velhas. Que seja brechó. Eu me peguei agora com as minhas filhas comprando muita coisa de brechó, do nada. E eu falei, por que vocês estão comprando essas coisas aqui em brechó? Terceiro, elas não são de comprar muita roupa, mas eu falei, porque é mais barato e a gente aproveita a consciência, né? A geração delas, né? Essa geração que está vindo, né? De fazer uso, quer dizer, então já é um uso consciente, o reuso, né? Se colocar numa condição de que não é porque é novo que é bom, né? E requer uma certa humildade nisso, né? E uma certa coragem, uma certa atitude de comportamento, nossa, se colocar diante da vida fazendo essas escolhas. Bom, isso vale para transporte, né, para carro, para uma série de coisas. A ideia do coletivo, né, se você parte para o coletivo em vez do individual, o que adianta você ter 1, 2, 3 carros na garagem e você usa toda essa máquina, toda essa poluição, essa energia, esse calor, né, esse consumo de combustível, de fósseis,
alimentando poluição no ambiente para uma pessoa só, né, que fica ali 1 hora, 2 horas no trânsito, emitindo todos esses contaminantes para uma pessoa. Então a gente tem que ter um pouco de noção disso e de coragem de mudar essas escolhas, de fazer diferente. Então, isso é o que é esperado, está na nossa programação. Antes da gente encarnar, a gente teve lá um cursinho, né? Botaram a gente lá numa sala, fizeram várias palestras para dizer, quando vocês forem lá para a Terra, vocês vão vivenciar essa situação aqui. Qual vai ser o comportamento de vocês? O que vocês acham que é certo? E lá naquela aulinha a gente disse assim, não, realmente, pode deixar, eu faço aqui, eu prometo que eu vou ter outro comportamento. Mas quando a gente vem encarnado, a gente esquece isso tudo, né? É difícil, porque a gente vai naquilo que a gente chama da força do instinto da ovelha, né? Então você pega um rebanho de ovelha e se uma delas vai para um lugar, pronto, todo mundo aponta e vai para o mesmo caminho. Quem viu vaca, boi no pasto também é a mesma coisa, né? Assim, a síndrome do rebanho, né? Então a gente segue o líder, sabe? A gente não pensa muito. É um pouco de preguiça mental, um pouco de impulso, né? de pulsão primitiva, uma coisa meio instintiva que a gente traz. Isso vale para todos os nossos tipos de comportamento. Por isso que se diz que quando você tem uma turba, você tem uma multidão, a chance de alguém que é pacífico normalmente entrar numa briga é muito grande. Você está num estádio de futebol, aí gol contra, né? Vem lá, a torcida começa a gozar, pronto, ali já vira uma guerra. E a pessoa que você olha para aquela pessoa no dia a dia é um santo normal, equilibrado, né? Super tranquilo, então, mas ali vira um monstro. Se tiver uma arma do lado dele, ele atira, né? Então esse comportamento de grupo, ele realmente nos atrapalha muito. É muito mais difícil a gente resistir ao impulso desses em grupo. E aí talvez a corrente oriental, que nos chama a meditação, né, ao silêncio, a fazer terapia, tratamento, análise, tentar olhar para si mesmo, estar mais próximo de si mesmo, andar mais na natureza, ou seja, se distanciar um pouco dessa multidão e desse comportamento. Mas então eu não posso ir em nenhuma festa mais? Não, claro, vai em festa, não é isso, né? É não estar o tempo inteiro sem condição de repensar, de ter um olhar crítico sobre isso. Por isso também que os programas que são transmitidos por redes sociais ou pela televisão são perigosos. Porque quando a gente está sentado diante da televisão ou de um aparelho celular assistindo alguma coisa, a gente tem a sensação de que nós estamos vendo e o mundo inteiro está vendo a mesma coisa que a gente. Então, quando o apresentador diz assim, não, porque agora a moda é isso, a gente acredita nele, como se ele estivesse falando para o mundo, né? E aí, como várias pessoas acreditam nisso, acaba virando moda. Ele é um influencer. Mas a gente nem sabe por quê. Quer ver uma coisa interessante que eu reparei esse final de ano? Quem vai lembrar que antes da pandemia, as cores de carro que mais vendiam era branco, estava na moda, branco e cinza chumbo e tal. Aí agora eu estava viajando lá para São Paulo e na estrada eu vi um monte de carro vermelho, nessa cor tipo vinho. O que me chamou a atenção. Minha irmã também trocou de carro e trocou por essa cor. Eu falei, por que você escolheu essa cor? Ela falou, porque era a cor que tinha mais na concessionária, agora está na moda. E era mais barato. Eu falei, o que é moda, né? Assim, por que é o vinho agora? Antes era o branco, e aí depois era o azul, e aí o cinza, né? Quem que diz isso? E por que diz isso? E a gente se leva, sabe? A gente não é nem capaz de escolher a cor mais, gente, olha só. A gente não é nem capaz de dizer, não, por que você está usando essa cor? Alguém agora no Réveillon vai dizer assim, não, a cor do Réveillon é o amarelo, pronto. Aí vai vender um monte de ovo amarelo, né? E que é isso? De onde é que veio isso? A gente é muito influenciado ainda, mas isso era lá na época de Jesus, a gente continua. Isso é uma mente ignorante, uma mente que não é capaz de uma crítica, de vontade própria. Né? Por que você usa essa marca, ou esse decote, ou esse tipo de coisa? Cara, faz você a sua moda, o seu cabelo, né? A cor que você quer, o seu jeito.
Não é o que a sociedade está te dizendo que é bom. E não é porque se faz isso há milênios que é bom. Talvez esteja na hora de mudar. Como servem os preconceitos. Como a gente tem que combater o racismo, né, a homofobia e assim por diante. A gente tem que quebrar isso. Porque isso vai ficando costume. Mas todo mundo faz. Mas isso é assim sempre. Né? Que péssimo, né? Demorou muito para mudar. Muda agora, está na hora de mudar. Está na hora. Então, cuidado com aquilo que as redes sociais e a mídia, a televisão, etc., os influencers, nos tentam condicionar sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E aí, para a gente se fortalecer, a gente precisa ter os grupos de apoio, né? Como a gente tem aqui, por exemplo. A Casa Paula, ela é um grupo de apoio sobre determinadas escolhas e determinados comportamentos. Isso nos ajuda. Porque quando a gente tem um grupo que a gente participa, a gente se sente mais acolhido. A gente fala assim, não, acho que não estou ficando louco não. Porque aquele pessoal lá da Casa Paula também pensa assim. Então a gente fica mais fortalecido de fazer essas escolhas. Né? E não é o nosso papel aqui, e não é o papel do Espiritismo, induzir ninguém a escolha alguma que não seja a caridade. O estudo e a caridade. Se tem uma coisa que é do Evangelho, é isso. Induzir ao estudo e à caridade. Ou seja, tenha uma capacidade crítica de inteligência e pratique o bem. Eu gosto muito quando a Mônica de Medeiros fala que a Coité Cheriano diz para ela lá, é conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Isso resume, assim, não é criação da Cheriano, não. Isso já estava nos gregos. Você vai lá em Sócrates, Platão, já está lá. Tanto que Kardec aproveita isso e traz para cá. Então, se a gente faz essa escolha, muda tudo na nossa vida. Muda a nossa geladeira, muda os nossos atos, mas vai mudar também as nossas amizades. Vai mudar também o nosso comportamento em família. Porque talvez a gente seja discriminado, a gente fique sendo chato. E tudo bem. Né? Se a gente estiver de bem com isso. Porque às vezes tem o bullying ao contrário. As pessoas que não querem mudar e que não estudaram e permanecem nessa visão de, vamos dizer assim, só que chamava de ignorância, então a gente vai chamar aqui de ignorância, né? Quem não tem esclarecimento permanece na ignorância. Então aqueles que permanecem na ignorância são levados pelo impulso, pelo que está na sociedade, pelo que é moda, pelo que é comum, pelo que a sociedade acha que é o correto, né? Essas ondas de cancelamento, essas coisas todas. Então, isso vai ter um bullying ao contrário. Nós passaremos a ser perseguidos. Jesus fala isso. Muitos de vocês serão perseguidos, injustiçados. E é isso que vai acontecendo quando a gente vai tendo certo despertamento, certa coragem. A gente começa a andar diferente, vestir diferente, sair com pessoas diferentes. E aos poucos isso vai nos modificando no interior. Então vamos pedir ao nosso espírito irmão, magnânimo, magnífico, amoroso, bondoso, desprendido de todas as coisas, Jesus, que se fez carne, filho de Maria e de José, fez questão de ter um pai terreno que se apresentasse dessa forma, de ter uma família, que a gente possa aprender nessa simplicidade, que a gente possa aprender nesse comportamento de coragem de ser diferente, a partir do que é a verdade. Jesus diz assim, a verdade vos libertará. O que é a verdade, senão o esclarecimento? Então que a gente seja resgatado por esse esclarecimento e que esse esclarecimento nos leve à prática do bem e da fraternidade. E que esse seja o nosso espírito de Natal o ano inteiro, no céu, em 2024. Pela graça de Deus.